a todas as pessoas que tentam. Ok, é a gravação, não é? Já vi, entendi, já disse que sim, já disse que entendi. Acima de tudo, é dar-vos, não é? Agradecer-vos o facto, entretanto, de mostrarem este interesse neste webinar promovido pela APQ, pela Associação Portuguesa da Qualidade. E eu, em nome da APQ, venho-vos dar as boas-vindas. Tenho a certeza absoluta que vai ser um grande evento, um grande webinar, curto, mas intensivo em termos de informação. Portanto, queria também fazer um agradecimento especial ao Inês e, essencialmente, à Viviana Pinto, que vai ser a nossa estrela aqui, não é? Ela vai me permitir dizer isto. E depois temos mais duas estrelas, não é? Que é a Isabel Silva e a Cláudia Pereira, que dentro do grupo, da parte ambiental, que é o grupo mais dinâmico, eu não tenho problema nenhum, estava a dizer lá um bocado em off, digo agora também em público, não tenho, estou à vontade, é verdade, não é? Que é o grupo mais dinâmico, e são as duas mais pessoas com força dentro do grupo a promoverem, não é? A promover um conjunto de atividades e ajudar a APQ também nesse sentido, de partilha, de colaboração. Vamos falar e a economia circular também tem a ver muito com isto, não é? Com colaboração, com cooperação, com situações partilhadas e colaborativas, não é? Em termos de ciclos de vida de produtos e de cadeias. Portanto, eu não me ia adiantar muito nisso, a minha presença não acrescenta valor aqui, a vossa é que acrescenta, e é dar-vos força para um excelente, não é? A próxima hora de trabalho. E eu vou tirar a câmara, mas vou estar atento também ao que se vai passar, porque é um tema que diretamente a mim também me interessa. Portanto, obrigado mais uma vez a todos e aos participantes por estarem aqui connosco e por estarem neste evento da APQ. E força, e passaria a palavra à Cláudia Pereira. Obrigado, Cláudia. Obrigada, José Carlos. Aproveito também para agradecer à nossa oradora, que gentilmente aceitou o nosso convite, representando o INEGI. José Carlos, também o apoio da APQ, que tem sido sempre muito bom, e sentimos sempre que todo este projeto faz sentido e que podemos fazer um contributo para estas temáticas em Portugal. E claro, também um agradecimento especial à Isabel, que tem sido aqui uma parceira fantástica. Nós realmente temos entusiasmo por estas áreas. E, portanto, passando ao webinar e passando ao tema da economia circular, que é de veras importantíssimo e está na ordem do dia para mudarmos este paradigma, que não é fácil, é muito desafiante. No entanto, o que podemos dizer é que, relativamente à economia circular, e o que a Viviana nos partilhou, é que o uso intensivo e pouco eficiente, inconsequente dos recursos naturais, traz-nos uma realidade grande de escassez de matérias-primas, que é, às vezes, até assustadora, com os prazos que estão a chegar de realmente escassez destes materiais, a subida dos custos, e, portanto, agrava a crise económica e climática global. E, portanto, nós estamos num momento de transição de modelo económico, modelo mais sustentável e de forma a construir um futuro com outro tipo de materiais. E é preciso reestruturar toda esta visão, é preciso começar a trabalhar, e às vezes questionamos por onde se começa, que vamos tentar responder com certeza, e portanto, dando cumprimento às diretivas e metas climáticas do Acordo de Paris. Portanto, com este webinar, queremos fazer aqui um ponto de situação e também trazer algum conhecimento sobre esta matéria para que seja importante e útil para todos. Passo a palavra agora à Isabel. Obrigada. Os agradecimentos já foram feitos, mas em meu nome, muito obrigada a todos pela participação, à APQ e à Cláudia por fazer parte deste projeto comigo, à Viviane especialmente por ter aceito este nosso desafio, como especialista da área, que achamos que vai ser um valor acrescentado neste webinar. A Viviana é doutorada em Engenharia Física pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, colabora com o INEGI desde 2009,
tendo experiência consolidada na execução e gestão de projetos de consultoria e de projetos de investigação e desenvolvimento nacionais e europeus e na coordenação de candidaturas a projetos financiados. Do ponto de vista tecnológico, tenho experiência no desenvolvimento de materiais nanocomposites, de base polimérica biodegradável. Foi assistente convidada na FEUP entre 2011 e 2017 e gestora de inovação e consultora em inovação em PMEs e startups. Atualmente é responsável do grupo de economia circular do INEGI, tendo especializado na definição estratégica e implementação de modelos de negócio e estratégias circulares, no planeamento e execução de planos de ação de economia circular e na definição e cálculo de indicadores circulares. É ainda co-coordenadora do curso de formação avançada do INEGI para a economia circular e representante do INEGI na coordenação da Comissão Científica do Pacto Português para os Plásticos. Viviana, muito obrigada pela partilha, pela disponibilidade e estamos muito expectantes para ouvi-la. Muito obrigada, Isabel, e antes de mais deixem-me agradecer primeiro o convite da Cláudia e da Isabel, porque para nós é sempre muito significativo termos algum espaço para divulgarmos este conhecimento e fazermos esta transferência de conhecimento científico e tecnológico e, portanto, achamos que só nestes momentos e em colaboração com as empresas é que conseguimos, de facto, todos juntos alcançar aqui mudanças significativas e é precisamente disto que a economia circular trata e, portanto, para nós é sempre muito, muito importante estarmos presentes nestes eventos e agradecer o convite e agradecer também a introdução que fizeram e esperando de facto que eu possa aqui acrescentar algum valor à audiência e estando disponível, obviamente, para qualquer que seja a questão, durante a sessão e após a sessão também. Portanto, eu ia passar a partilhar a minha apresentação. Penso que já estarão a ver. Sim? Sim, sim. Portanto, de facto aqui a questão da economia circular não é propriamente tão recente como algumas pessoas possam pensar, mas de facto o conceito em si, como nós o percebemos e como nós o entendemos neste momento, sofreu uma progressão relativamente grande nos últimos anos, na última década, digamos assim, e portanto hoje a ideia era trazer um bocadinho essa evolução e o estabelecimento desse conceito de economia circular como agora nós o entendemos, tentar aqui dar algumas recomendações quanto à implementação da economia circular nas empresas e de caráter até mais industrial, e fazer só alguma referência ao trabalho que nós temos desenvolvido no INEGI e de que forma é que nós vemos então a economia circular e como é que podemos ajudar neste caminho. Portanto, já de alguns anos para cá, e falamos aqui desde 2009, 2008 mais ou menos, que foi criada a Fundação Ellen MacArthur, no sentido de dar resposta à redução das emissões por gases de efeito de estufa, mas essencialmente através do fabrico de produtos e da extração de produtos, de materiais e de matérias-primas e, portanto, nós sabemos que o nosso modelo de economia linear atual assenta numa base de extração, utilização e descarte e que é fortemente intensiva no uso de recursos e que portanto, essa cadeia de valor criada para termos implementado esta economia linear, de facto, origina gases de efeito de estufa em grande proporção e que neste momento estão na base da origem da crise climática, portanto, sabemos que atualmente também estamos a consumir 70% mais de recursos do que a Terra é capaz de reabastecer e, portanto, estamos num caminho de declínio e isso também é confirmado por, de alguma forma, algumas medições que nós temos e que chamamos das fronteiras planetárias. Estas fronteiras são, no fundo, o espaço seguro para a humanidade conviver e ter espaço para continuar o seu caminho em harmonia com a natureza e, portanto,
das 9 fronteiras planetárias que foram definidas mais ou menos nessa data, e tendo sido quantificadas progressivamente, atualmente já percebemos que 5 desses 9 limites já foram ultrapassados e, portanto, com este evoluir desta progressão, se repararem em pouco tempo, não é? Mais ou menos de 2 décadas, portanto, estamos a incorrer no risco de termos alterações irreversíveis e em larga escala e, portanto, é de facto urgente olharmos para o problema e percebemos como é que o vamos enfrentar. Também, em termos de quantificações, a Fundação conseguiu estabelecer aqui uma estimativa das emissões atualmente dos gases de efeito de estufa e, portanto, em termos de quantificação, energia renovável e fabrico de produtos, conseguimos ver que, portanto, o uso de energia e fabrico de produtos, conseguimos ver que o uso e o fabrico de produtos está na origem de cerca de 45% das emissões atuais e, portanto, quando nós pensamos em medidas que estão relacionadas com a energia e, portanto, promover a utilização de energia renovável e de fontes de energia renovável, esse conjunto de medidas não vai ser suficiente para ultrapassarmos e para, no fundo, ultrapassarmos esta crise climática e atingirmos as metas que estão definidas no Acordo de Paris e, portanto, percebemos que o fabrico de produto tem, e os processos envolvidos no fabrico de produtos têm aqui um posicionamento preponderante nesta redução das emissões e, portanto, sem dúvida que há muito para fazer. Além disso, olhando para a questão da escassez de produto e de matérias-primas e do consumo intensivo das mesmas, nós percebemos que, ao ritmo que estamos neste momento, em termos de extração e em termos de utilização dessas matérias-primas, que até 2020 e 2050 vamos ter materiais que consideramos quase corriqueiros, não é, do nosso dia-a-dia, como o aço, o alumínio, os plásticos, a aumentarem num fator 2 para 4 e, portanto, este impacto e já, portanto, nós falamos em 2050, mas 2050 já não é assim tão longe, portanto, em pouco tempo vamos ter aqui implicações críticas para o aumento das emissões e, portanto, de facto, olhando aos setores que utilizam estas matérias-primas e a distribuição que existe entre elas, conseguimos ver que há aqui quase uma diversidade de possibilidade de soluções nos vários setores para podermos travar esta progressão. Além disso, também recentemente, na última década, a Comissão Europeia tem vindo a ter a questão da escassez de matérias-primas como na sua ordem do dia e criou uma lista das matérias-primas críticas que é sujeita a revisões regulares e que, no fundo, quantifica a tipologia de matérias-primas existentes, pela sua importância na economia e pelo risco associado na quebra do seu abastecimento. E, portanto, sabemos que estes materiais, estas matérias-primas consideradas, estão em várias indústrias, em todas as fases de abastecimento da cadeia de abastecimento são necessários. Também tendo em conta que o progresso tecnológico, apesar de ser ótimo para a nossa qualidade de vida, também veio aqui a crescer portanto, o uso de matérias-primas e se olharmos facilmente para um smartphone, percebemos que dentro desta pequena peça que é descartada em 3 a 4 anos, temos até 50 tipos de metais diferentes e, portanto, se pensarem, se escalarmos isto a nível mundial, percebemos que temos aqui um problema que não vamos conseguir resolver sozinhos e que vai levar efetivamente à escassez destas matérias-primas. E além disso, e também fazendo parte da solução, mas também sendo um problema, temos a questão da utilização das fontes de energia renováveis e, portanto, aqui no caso das energias eólicas, da energia solar, pelos painéis fotovoltaicos, das baterias,
no uso de veículos elétricos, todos estes componentes dos sistemas de produção de energia renovável têm na sua composição muitas destas matérias-primas críticas e, portanto, por um lado estamos de facto a fazer o que é certo, que é fazer a substituição das fontes de energia por renováveis, mas por outro estamos também a contribuir para esta escassez de matérias-primas e, portanto, é necessário também neste setor da energia, das energias de fontes renováveis, termos uma estratégia de descarte e reutilização dos componentes e, portanto, sendo por processo de reciclagem, sendo por reutilização de produtos ou componentes em outras cadeias de valor, é necessário existir aqui uma circularidade dos produtos e das matérias-primas, de facto, para controlarmos a escassez e a falta destas matérias-primas em vários setores atualmente na sociedade. E, portanto, vemos também uma evolução nesta lista que, na lista de 2020, comparativamente com a 2011, já foram acrescentados mais 16 matérias-primas críticas. Portanto, rapidamente percebemos que está a escalar e é uma preocupação que devemos ter no nosso dia-a-dia enquanto empresa industrial. Percebemos então que esta é uma forma de nós vermos a criticidade destas matérias-primas em termos de risco de abastecimento e em termos da importância económica, ou seja, da utilização e da elevada utilização em diferentes setores e, portanto, de alguma forma temos aqui já um conjunto de matérias-primas críticas que são usadas certamente na indústria por onde muitos de vocês passam e estão a trabalhar, portanto, e conseguimos ver que há aqui já uma necessidade quase imediata de contornarmos o problema. Além disso, esta lista vem-nos dar o conhecimento específico e concreto de que a extração destas matérias-primas e a oferta destas matérias-primas está altamente concentrada. O que percebemos agora também, recentemente e nos dias atuais, em que vivemos um contexto de conflito na Europa e em outros países também, mas aqui o contexto socioeconómico atual deu-nos essa percepção mais imediata e que dependemos fortemente de outros países para podermos suprir necessidades em específico na Europa. E, portanto, conseguimos perceber que rapidamente, com a escassez destas matérias-primas, teremos então um problema e sofreremos ainda mais esta dependência externa. Em termos de previsões, esta lista também aponta aqui um conjunto de materiais que estão, digamos que na faixa vermelha, ou seja, olhando aqui para a distribuição na tabela, quando vemos aqui os elementos que estão que estão a vermelho, estão entre os 5 a 50 anos de depleção, o que quer dizer que corremos efetivamente o risco de, num curto espaço de tempo, deixarmos de poder utilizar determinadas matérias-primas que são até, por exemplo, dou aqui o exemplo do ouro ou da prata, que são matérias-primas que para nós são intemporais e que neste momento estão de facto na linha vermelha já da escassez. Em termos de outros, portanto, olhando a uma perspectiva uma previsão mais detalhada, quando vemos aqui, por exemplo, o zinco, a faixa do zinco que já está ali entre os 2020 e os 2030, novamente a prata, o ouro, o cobre, portanto, que estão na faixa, o cobre, por exemplo, na faixa até os 2040, quer dizer que isto já não será também para a geração seguinte, mas será para a nossa geração e será para as nossas empresas quase no momento atual, porque certamente que já se aperceberam de falhas na cadeia de abastecimento da vossa empresa, na escassez cada vez mais, portanto, progressivamente que está a acontecer e já não toca só às matérias-primas virgens, também toca às matérias-primas que são recicladas e, portanto, dentro do tipo de materiais e destas matérias-primas críticas que foram identificadas, também foi possível identificar as taxas gerais de reciclagem associadas a cada um destes componentes
e mesmo a contribuição da reciclagem está a ser baixa face à procura elevada que está a existir e, portanto, por um lado, além de as matérias-primas virgens estarem a escassear rapidamente, o reciclado também ainda é muito reduzido face à procura que existe e, portanto, também por conta da tecnologia de reciclagem ainda não ser economicamente viável em todos os casos, em todas as matérias-primas que aqui estão apresentadas e, portanto, por exemplo, temos ali o caso do silício, em que é de facto difícil conseguir ter o silício numa taxa de reciclagem mais elevada no fundo, pela dificuldade na implementação de processos de reciclagem e de purificação do próprio silício e, portanto, mesmo as matérias-primas secundárias podem já não conseguir suprir algumas necessidades e, portanto, não querendo ter um discurso alarmista, mas um discurso mais construtivo no sentido em que este é um momento em que nos apercebemos do problema e que temos ainda algum tempo para poder encontrar soluções. E, portanto, de facto, a economia circular é uma das soluções para esta necessidade de circularidade de produtos e de matérias-primas, mas implica aqui uma mudança de mentalidade face ao tipo de economia que nós estabelecemos até agora e que criamos até agora. E, portanto, quando falamos no descarte e quando falamos nos resíduos, os resíduos a partir de agora devem ser entendidos como matérias-primas secundárias e, portanto, muitas alterações em termos de processos produtivos devem ser efetuados para podermos conseguir fazer esta mudança. Mas, acima de tudo, é uma mudança que as empresas têm que, primeiro, assumir que há um problema e assumir que vamos encontrar uma solução. E só a partir daí é que conseguimos, de facto, fazê-lo e esta mudança de mindset é que vai permitir que isso aconteça. Estarmos agarrados a um modelo linear e continuarmos talvez a pensar em soluções de eficiência e mantendo os processos produtivos como os temos, os produtos como os temos, talvez não seja por si só a medida mais eficaz e, portanto, é difícil, mas é esta mudança que tem que acontecer. Além disso, quando nós mudamos localmente, portanto, e tentarmos atuar de uma forma mais local, quer pelo lado da produção, quer pelo lado do consumo, vamos ter efeitos significativos e mais imediatos e, portanto, alcançamos uma economia circular mais facilmente e de alcance global do que se estivermos a tentar implementar ações muito dispersas e muito de alto nível, digamos assim. Portanto, pequenas soluções para soluções locais para efeitos imediatos. E como iniciamos esta conversa, de facto, este é um modelo que tem que ser colaborativo. Tem que ser colaborativo entre indústrias, tem que ser colaborativo entre setores, tem que ser colaborativo ao longo de toda a cadeia de valor, desde o extrator, portanto, desde a empresa que extrai o material até a empresa que o descarta e que o vai, ou então a própria produtor que o vai reaproveitar novamente na sua cadeia de valor. E isto de facto implica aqui a percepção e a reflexão sobre novos modelos de negócio que permitam este modelo colaborativo, ou seja, não nos vemos apenas como empresa individualizada, mas sim pertencente a uma cadeia e todas as ações que tivermos e que fizermos relativamente ao nosso produto e aos nossos processos vão impactar no resto da cadeia. Portanto, quando estivermos a delinear as nossas ações e implementar ações que permitam esta circularidade, ter em conta todos os atores da cadeia de valor e todos os stakeholders interessados no nosso produto. E, portanto, isso vai ser fundamental nesta transição. Portanto, esta é uma imagem que é muito típica e provavelmente vocês já viram várias vezes, mas de facto o conceito da economia circular prevê que haja um mínimo de desperdício ou desperdício zero, em boa verdade, desperdício zero. E, portanto, mantendo os materiais em uso de forma a que o conceito de resíduo seja eliminado. Mas, portanto, se nós virmos aqui os três pilares fundamentais da economia circular,
começando então pela eliminação de resíduos, portanto o princípio de zero resíduos, que deve ser pensado desde o início do fabrico do produto, portanto aqui no momento de design do produto procurar alternativas que possam permitir que o produto seja reaproveitado ou reutilizado de alguma forma e também pela perspectiva das matérias-primas perceber que conjunto de materiais é que estarão disponíveis e que podem servir melhor o efeito da funcionalidade do produto e portanto, as características do produto, mas que tenham um impacto um bocadinho inferior àquele que está a ter atualmente. Certamente que há materiais que muito dificilmente terão melhor funcionalidade nos produtos que nós estamos a desenvolver. Muito se tem falado, por exemplo, da questão do plástico e diabolizado um bocadinho o plástico, mas de facto em aplicações concretas e bem utilizado, o plástico é de facto um dos melhores materiais e matérias-primas em determinados contextos, portanto é difícil encontrarmos soluções alternativas, mas mesmo dentro destas soluções, recorrendo ao reciclado, recorrendo ao reciclável, ao renovável, ao biodegradável, certamente que com a evoluída tecnologia vamos conseguir promover esta transição. No que respeita ao segundo pilar, de manter os produtos e materiais em uso, de facto, esta questão de nós avaliarmos os modelos de negócio no momento do descarte e percebemos de que tipo de abordagens e estratégias é que podemos ter para continuarmos, para os mantermos em uso e, portanto, para recircularmos o material, reciclarmos o produto e, portanto, aqui também já vou descrever um bocadinho este cenário de várias abordagens que podemos ter. E, por fim, o terceiro pilar, que é, de facto, assentar nesta produção regenerativa e com recurso às fontes de energias renováveis de energia, em detrimento das fontes de energia fósseis. Portanto, a transição para uma economia circular poderá ter um arranque mais demorado, um investimento superior àquele que inicialmente nós estabelecemos para um processo ou um produto numa perspectiva de economia linear, mas, por outro lado, o investimento vai ser compensado ao longo do tempo em termos de reestruturação de custos, em termos de estender o ciclo de vida dos materiais e dos ativos que nós temos em funcionamento e, por outro lado, permitir então recuperar esse investimento e recuperar, quer que seja em custos de produção, quer seja em custos de matérias-primas, a longo prazo, ter benefícios económicos e, portanto, obviamente que ambientais também e sociais, porque vamos estar, sem dúvida, com outra preocupação além do custo, porque esse vai certamente ser o primeiro a ter impacto no nosso negócio. Há aqui uma série de desafios e de oportunidades e portanto, promotores que alavancam a implementação da economia circular, mas também existem ainda várias barreiras e essas barreiras tendencialmente vão ser ultrapassadas com a implementação de políticas e regulamentação por parte da Comissão Europeia e por parte dos governos nacionais para facilitar esta implementação e para, de alguma forma, aproveitar o contexto da boa tecnologia que temos, da abertura a estes novos modelos de negócio, da forma como a banca e os investidores estão a posicionar face aos investimentos sustentáveis. Portanto, de facto, há aqui algumas barreiras que ainda devem ser ultrapassadas, mas que com o plano de implementação da economia circular da Comissão Europeia, acreditamos que num curto espaço de tempo existirá e já está a existir regulamentação específica para facilitar esta implementação. Eu gostava só de vos trazer também aqui alguns conceitos mais técnicos, mas não tentando ir muito a fundo. Quando nós olhamos para o ciclo de vida dos produtos, a Fundação Ellen MacArthur de alguma forma distribuiu os fluxos biológicos e os fluxos técnicos no que respeita aos produtos que desenvolvemos e, portanto, os fluxos biológicos estão naturalmente associados a fontes de matérias-primas renováveis e a processos que permitem essa regeneração dos produtos e dos materiais e, portanto, num ecossistema
mais, digamos assim, biológico e natural, e que de alguma forma pode, em determinadas situações, imitar o contexto industrial ou melhor, o contexto industrial imitar a natureza e, portanto, de alguma forma temos aqui processos e produtos alternativos com base nesses fluxos biológicos e que portanto, em última fase de vida, na fase do descarte, conseguimos ter aqui uma integração e uma regeneração dos sistemas naturais, e idealmente seria tudo o que desejaríamos nesta economia circular, mas sabemos que temos a vertente industrial e, portanto, temos a vertente dos produtos intensivos e de recursos intensivos e mais matérias-primas mais técnicas, digamos assim, e para isso a resposta ao fluxo técnico é a reutilização e o reaproveitamento destas matérias-primas e destes produtos com várias abordagens e estratégias que nos permitam, numa fase de descarte, estender o ciclo de vida dos produtos e, portanto, pensando que a reciclagem será a última opção que nós devemos adotar. E isto leva-me também a apresentar aqui as abordagens, neste momento, 10Rs, ou pelo menos há várias variações destas abordagens. O que eu trago hoje são as 10Rs, digamos assim, em que, como veem, em termos de importância e em termos de aplicabilidade e de implementação de economia circular, a recuperação e a reciclagem, a recuperação neste caso pela energia ou pela incineração dos resíduos e a reciclagem pelo processamento dos produtos numa fase de descarte, serão, digamos assim, as abordagens menos preferenciais, sendo que, olhando para a primeira, a segunda e a terceira estratégia, vemos que recusar, repensar e reduzir serão preferenciais nesta transição. Certamente nem todos os produtos vamos conseguir aplicar estas estratégias e, portanto, temos aqui uma fase intermédia de extensão do ciclo de abordagem, extensão do ciclo de vida, em que olhamos para a reutilização, a reparação, a restauração, retrofitting, remanufatura e ressignificação de determinados produtos. Ainda a abordagem Resolve, que é a abordagem que foi também definida pela Fundação Ellen MacArthur, em que, além destes modelos, prevê modelos mais direcionados, desde a regeneração, mas depois também à partida, por exemplo, de ativos, a otimização da performance dos produtos, também através quer seja da análise de dados, quer seja da sensorização. O loop, no fundo, é um bocadinho o conceito de reutilização, e depois a virtualização, que neste caso nós chamamos de servitização, em que temos já vários exemplos de que esta servitização pode ser interessante neste sentido de economia circular. E, portanto, certamente haverá outras metodologias e eu trago-vos aqui alguns casos de negócios já aplicados e já com resultados em empresas multinacionais que, por exemplo, no caso do refurbish, da renovação, a Philips optou por cruzar um modelo de retrofitting ou de refurbish, digamos assim, com um modelo de servitização em que, em vez de portanto, vender os equipamentos médicos, que era o seu modelo de negócio habitual, nesta transição preferiu alugar estes equipamentos e, portanto, de alguma forma tem o controle absoluto sobre o equipamento em concreto, ou seja, a Philips coloca no estabelecimento de médico o equipamento que era vendido agora é arrendado, traça contratos de fidelização de arrendamento com os seus parceiros e, portanto, no final da utilização, no momento do descarte, digamos assim, a Philips vai retornar o material à sua origem, vai conseguir reaproveitar 50% a 90% dessas matérias-primas que estão nos equipamentos e, portanto, com esta alteração teve um aumento de 9% de lucro em 2016 e em 2020 já nos 15%. E, portanto,
como veem, é um modelo crescente e com lucros associados e com redução de custos até. No caso da Renault, e temos aqui, a Renault é de facto pioneira, digamos assim, na economia circular e nesta implementação. Começaram por adquirir empresas mais pequenas que faziam, no fundo, a reparação portanto, dos seus automóveis e dos componentes dos seus automóveis, e acabaram por conseguir cruzar estas peças que eram reparadas com um serviço de reciclagem e aumentando assim, no fundo, o custo, ou melhor, aumentando o seu benefício em termos de implementação de conteúdo reciclado nos seus automóveis, o que permitiu fazer uma poupança, digamos assim, de 10 a 15% dos custos de matéria-prima virgem. Esta foi uma das ações. Outra ação é, recentemente, ainda há cerca de mais ou menos de um mês, lançaram o primeiro carro totalmente feito em matéria-prima reciclada, e também tem outros tipos de closing the loop, digamos assim, no que respeita agora também às baterias, e portanto, desde os serviços de reparação, à produção das baterias, à produção dos veículos elétricos, que está a tentar fechar o loop, e como veem aqui, com parceiros, e portanto parceiros como a Veolia, parceiros que conseguem ter não só a fase de desmantelamento, mas também do processamento de materiais, e portanto lá está um modelo colaborativo que foi passando pela aquisição e pela parceria com outras empresas. Também, e não sendo exclusivamente fã do setor automóvel, mas também está a acontecer esta mudança no grupo BMW, em que estão a ser utilizadas redes de pesca que já não são viáveis, já não são utilizadas na sua funcionalidade diária, para, portanto, na indústria de injeção de molde, no que respeita portanto, aos componentes internos dos veículos automóveis da rede do grupo BMW. Portanto, pelos processos de reciclagem, mas de um produto que de facto tem uma pegada carbónica muito elevada, a BMW consegue retornar o produto, ou comprar o produto, ou adquirir o produto de alguma forma, e fazer esta recolha direcionada a um tipo de produto específico, reciclá-lo e reincorporá-lo nos seus componentes do automóvel. Desculpem, ainda um caso muito concreto e que tendencialmente reduz bastante portanto, o desperdício e a produção de resíduos, porque a ideia de serem todos eles aproveitados é a implementação de simbioses industriais, ou seja, imaginemos numa determinada zona fabril, onde temos várias empresas instaladas, cada uma delas terá diferentes resíduos e diferentes utilizações de energia e eventualmente também calor em excesso para ser reaproveitado, e portanto a ideia aqui é criarmos uma rede de partilha de recursos entre estas empresas e que permitam aumentar a eficiência do uso de recursos e tentar alcançar o desperdício zero dentro da rede que for estabelecida. Portanto, um caso muito prático e muito comum que costuma ser apresentado é o da British Sugar, em que o modelo de negócio original era a produção de produtos de açúcar, e a envolvência destes processos produtivos e de todos os tipos de resíduos que iam saindo desde a cana, foi criado um conjunto de outros produtos dentro da mesma indústria, digamos assim, dentro da mesma empresa, um conjunto de subprodutos que foram sendo criados a partir dos resíduos que eram promovidos do seu negócio principal, e atualmente a British Sugar é completamente sustentável, tem um portfólio de produtos alargados, todos desenvolvidos nas suas instalações,
e desde portanto, da otimização de consumos energéticos até à recolha e tratamento e produção de novos produtos a partir de resíduos, conseguiu diversificar o seu portfólio e aumentar as suas vendas exponencialmente, e temos aqui, como veem aqui, vários subprodutos que são, no fundo, produzidos pela mesma empresa. Depois de alguns casos de estudo, vamos tentar aqui então deixar algumas recomendações quanto à implementação da economia circular, e eu começava por, e eu acho que neste momento é crucial termos esta noção, que é a regulamentação de facto é um impeditivo e uma barreira que as empresas sentem, que as impossibilita, no fundo, digamos assim, de tomar decisões assertivas, e porque muitas empresas sabem o que têm que fazer, mas a regulamentação não está a ajudar neste momento, criando indefinições e dúvidas quanto ao como devem fazer e como devem reportar, e portanto, com o novo plano de ação para a economia circular que foi traçado em 2020, com os objetivos de desenharmos produtos mais sustentáveis e circulares, de capacitar os consumidores e os agentes de compras públicas para a economia circular, de integrar a circularidade nos processos produtivos e então de termos menos resíduos e resíduos com mais valor, de forma a serem transacionados no mercado de matérias-primas secundárias. Este plano de ação, neste momento, conta com cerca de 35 iniciativas, desde regulamentares a legislativas, políticas mais relacionadas com as empresas internamente, inovação em termos de como reportar, o que reportar, que tipo de tecnologias é que devem ser atendidas e chamadas para facilitar a implementação da economia circular, e, portanto, neste momento há um conjunto de cadeias de valor-chave, digamos assim, onde esta implementação é crítica. Isto tem a ver também com o tipo de matérias-primas e com os processos que estão associados ao fabrico de produtos que são, neste momento, estão na linha da frente, digamos assim, da depleção de matérias-primas, e, portanto, eu diria que o novo plano de ação para a economia circular será uma espécie de livro base e de chamada aqui de base para nós podermos começar a trabalhar nas nossas implementações. Dentro deste novo plano de ação, na iminência de, portanto, estar aprovado completamente a taxonomia para as finanças sustentáveis, portanto, elas já foram, esta regulamentação já foi aprovada, já tem diretivas, mas não tem indicações específicas para um conjunto de objetivos sustentáveis que foram definidos dentro do seu grande chapéu da taxonomia. E, portanto, até ao final de 2022, vão ser publicados todos os objetivos de sustentabilidade aos quais as empresas devem responder, com orientações muito concretas, e, portanto, as empresas deverão ter em conta esta taxonomia, sendo que para grandes empresas já temos a obrigatoriedade de reportar em 2023, no início de 2023, e para pequenas e médias empresas a partir de 2024. Portanto, para as empresas reportarem alguma coisa, têm que também implementar ações internas que permitam esse reporte, e, portanto, é essencial que as empresas estejam a par desta regulamentação em específico e que possam já ter planos de ação traçados para depois obter respostas que respondam no fundo, ao relato desta taxonomia para as atividades sustentáveis. Porquê é que isto é tão crucial? No fundo, esta taxonomia vai ser a base para o reporte sustentável, ou seja, das atividades não financeiras, digamos assim, mas que este reporte já vai ser fundamental para os investidores e para a banca no que respeita ao acesso a financiamento das empresas. Portanto, é um reporte essencial para que isso seja aprovado.
E, portanto, neste momento, vai ser crucial todas as empresas terem isto em conta e poderem começar a implementar medidas. Uma outra questão, uma outra regulamentação que é importante trazer, e aqui muito direcionada para o desenvolvimento de produtos e para o design e para a produção, é a regulamentação do ecodesign para produtos sustentáveis. Dentro desta regulamentação há 3 pilares, digamos assim, que vão ser obrigatórios de serem implementados pelas grandes empresas e pelas PMEs com um intervalo de 1 ano, que será, primeiro, reportar o ecodesign dos seus produtos no que respeita a pegada de carbono, todos os indicadores respeitantes portanto, ao produto, a avaliação de ciclo de vida, a avaliação de ciclo de custos, pegada hídrica, portanto, todo o conjunto de indicadores que respeitam ao produto propriamente dito terão que ser realizados e, portanto, dando origem a declarações ambientais ou a declarações de pegada de carbono, vai ser uma obrigatoriedade para os produtos. Também, dentro desta primeira linha, digamos assim, temos o reporte, no fundo, de ações de reutilização dos produtos e das matérias-primas e das sobras de produção e, portanto, todo o caminho que o produto deve fazer e como ele vai ser reaproveitado no seu fim de vida e qual é a estratégia que a empresa traçou para o seu produto em fim de vida, vai ter que ser reportada de alguma forma. E, portanto, para nós reportarmos uma estratégia de reutilização, temos que pensar nessa estratégia e implementá-la no nosso produto. E, portanto, tecnologicamente, teremos que fazer esse avanço nos próximos tempos, o que também é, de alguma forma, crítico. A segunda linha desta regulamentação tem a ver com a rastreabilidade dos produtos e, portanto, todo o seu caminho ao longo da cadeia de valor. Será essencial que o produto esteja associado com um passaporte de materiais, ou um passaporte de produto. O que é o passaporte? O passaporte, no fundo, vai identificar todo o caminho e vai ser, no fundo, digamos que carimbado, digamos assim, em todos os momentos em que há alguma intervenção no produto, ou seja, quando ele é extraído, quando ele é, portanto, transportado ao fornecedor, quando ele é transportado ao cliente, quando o cliente faz algum tipo, ou melhor, a empresa transformadora faz a produção do produto, quando é, portanto, transportado ao cliente e quando o cliente o descarta e quando chega ao descarte, ou na empresa de reciclagem ou no retorno à sua reutilização, terá que ser, portanto, rastreado e mapeado, digamos assim. Portanto, vai haver esta necessidade de haver um passaporte associado aos produtos. E, por fim, a terceira linha tem a ver com que estratégia que a empresa terá para no fundo, reaproveitar os produtos que produz, mas que não são comercializáveis. Portanto, quando numa linha de produção, quando temos produtos que não saem para cliente, precisamos de reportar o que é que vai acontecer a esse produto, ou esse lote de produtos, ou esse conjunto de produtos danificado, ou por algum motivo, por qualquer motivo que seja que não saiu para o cliente, qual é a estratégia que nós temos para estes. Portanto, dentro destas duas regulamentações, eu diria que já teremos muito trabalho dentro do ambiente industrial e, portanto, um bocadinho olhando ao estado de implementação e no que respeita também mais à inovação e da implementação da economia circular pela inovação, dentro do ciclo de vida do produto e das várias fases e etapas do ciclo de vida do mesmo, temos aqui já algumas empresas mundialmente analisadas e, sendo pela inovação no processo, sendo pela inovação no modelo de negócio ou no próprio produto, começamos a ter já aqui alguns resultados que respondem e que permitem a circularidade. E, portanto, dentro desta pequena amostra que é mundial, mas que já podemos ver alguns resultados, conseguimos ver aqui que, em termos de estado de implementação,
ativos e bem-sucedidos, e portanto o que aqui significa bem-sucedidos é com resultados não só ambientais, mas também económicos. Temos em termos de processo, em termos de cerca de 54% destas empresas já estão, portanto, mais do que implementadas e com benefícios. Em termos de produto, 42%, em termos de alteração do modelo de negócio, 18%. Portanto, é uma pequena amostra e é de 2018. E eu acredito que à data de hoje já existam números mais animadores e que nos permitem também a nós ter alguma confiança de que isto vai correr bem. Então, algumas recomendações para a implementação. E aqui, trazendo um bocadinho a experiência própria, digamos assim, e do que nós fazemos, temos em termos de diagnóstico e codificação como a primeira grande etapa em que tiramos uma fotografia atual da nossa empresa, dos nossos processos, dos nossos produtos, em termos ambientais e em termos de custos, e que de alguma forma podemos basear-nos em ferramentas que permitem fazer esta avaliação inicial e que vão ser fundamentais para depois fazermos uma comparação após termos implementadas várias ações. Segundo, pensarmos numa reflexão estratégica, ou seja, depois de termos um diagnóstico dos nossos produtos, dos nossos processos e da nossa empresa, percebemos onde é que estrategicamente estes pontos críticos que nós identificamos na quantificação podem ser melhorados e, portanto, como é que nós, enquanto empresa, vamos implementá-los e o que é que vamos priorizar, digamos assim. Ou seja, fazer uma análise de custo-benefício face àquilo que vão ser os nossos investimentos e o que vai ser também, portanto, o retorno que vamos ter num curto prazo de tempo ou num curto médio prazo. Além disso, com esta análise, esta reflexão estratégica, repensar o modelo de negócio que temos e perceber que impacto é que essas alterações que nós estrategicamente estamos a idealizar vão ter no nosso modelo de negócio. E para isso também podemos quantificar o plano de negócios e perceber em termos de custos, e em termos de receitas, e em termos de indicadores de custo-benefício, o que é que nós vamos ganhar com este caminho que estamos a traçar. Após esta reflexão estratégica e esta definição, ok, então este é o caminho que vamos seguir, que planos de ação é que nós vamos implementar para conseguirmos alcançar no fundo, esta estratégia que nós traçamos? E aqui estes planos de ação devem ser direcionados para esses pontos críticos que foram identificados na quantificação e que podem promover aqui um elevado impacto imediato no nosso modelo de negócio, mas devem ser planos e como normalmente me costumam dizer, isso é uma questão da sustentabilidade ou da área de sustentabilidade. E infelizmente não é só da sustentabilidade e temos que envolver toda a empresa, digamos assim, nesta idealização e implementação dos planos de ação, ou seja, podemos ter planos de ação para a produção, planos de ação para a logística, planos de ação para o planeamento, de uma forma transversal, planos de ação direcionados às áreas de atividade e planos de ação interdepartamentais e multidepartamentais. Portanto, certamente estes projetos, digamos assim, terão o seu custo-benefício associado e, portanto, haverá também esta prioridade que foi traçada nesta segunda fase de reflexão estratégica, será preponderante nesta implementação dos planos de ação. E, portanto, estes projetos são projetos que não vão ser curtos, provavelmente, alguns poderão ser, mas são sempre projetos que não temos resultados passado 2 semanas e, portanto, acreditamos que também agora é o momento para pensarmos neste assunto, porque muitos dos planos podem não ter o resultado imediato que nós achamos, podem falhar em termos de execução técnica, podem falhar por impedimentos tecnológicos, por falta de informação, por falta de dados que não tínhamos disponíveis e, portanto, essa recolha de dados, essa procura pelos dados também pode ser um atraso na implementação destes projetos e, portanto, a ideia será avançar passo a passo, perceber que vamos falhar em algum momento e retomar e redirecionar e conseguir fechar então estes planos de ação. E por fim,
tendo os planos de ação fechados e implementados, executados, segue-se uma fase final, diríamos nós, de avaliação, portanto, e quantificação do impacto destes planos de ação. Isso será fundamental no que respeita ao fazer os cenários comparativos com o que vimos na fotografia inicial e o que vamos ter após esta execução. Portanto, em termos de recomendações de muito alto nível, diria que passamos por aqui. Muito rapidamente, para fechar, porque já percebi que já ultrapassei o tempo, o INEGI é um centro de tecnologia e inovação que está preparado para apoiar todo o ciclo de inovação e do produto ou do processo e tendo sempre por base soluções customizadas e, portanto, com especialização em gestão de projetos e com, no fundo, equipas multidisciplinares para darmos resposta a desafios do setor da engenharia mecânica e da gestão industrial e, portanto, percebemos que a economia circular é um problema da gestão industrial e, portanto, e da produção e da cadeia de valor e, portanto, dentro da nossa oferta, digamos assim, tecnológica e de desenvolvimento de novos produtos e desenvolvimento de novos processos, estamos um pouco por toda a cadeia de valor e, portanto, isto depois vai-vos chegar para uma análise mais cuidada. E também estamos nesta vertente mais de análise estratégica, de apoio ao report e à definição dos planos de implementação e também à gestão do ciclo de vida dos ativos e da gestão da cadeia de valor destes novos processos, digamos assim. Alguns projetos, muito rapidamente, que nós desenvolvemos recentemente e que estão também ongoing ou para começar. Fazemos muito análise de viabilidade técnico-económicas. Este é um caso de avaliarmos os processos de reciclagem dos painéis fotovoltaicos e, portanto, aqui de facto perceber que tipos de processos em termos de análise de custos e análise económica e, portanto, e análise técnica em termos de equipamentos, de processos, o que é que pode ser implementado, o que é viável de ser implementado e quando desmantelamos então o painel e o reciclamos, o que é que vamos ter em termos de matérias-primas secundárias para venda ao mercado e de que forma então é que este negócio pode ser viável ou não. Um projeto de implementação de metodologias diretas, ou seja, aqui com a Associação Smart Waste de Portugal, a implementação da metodologia definida para a ONU, para percebermos que pontos críticos é que existem no vazamento do plástico para a natureza e, portanto, muito pela fase pela competência de recolha de dados, modelação e análise estratégica e de recomendações do que acontece então com estes resultados de pontos críticos de vazamento de plástico. Um projeto muito concreto para a produção de embalagens farmacêuticas, como é que nós aplicamos então a reutilização e reciclagem num processo circular e integrado, tendo em conta as linhas produtivas das embalagens, os processos de injeção e de extrusão, e como é que conseguimos traçar processos de separação, de pré-processamento e de reciclagem destes resíduos industriais que depois são recolhidos de parceiros e, portanto, aqui também com a quantificação desta, portanto, comparando cenários da avaliação de ciclo de vida das embalagens digamos assim, circularidade e pós-circularidade e perceber então o impacto que terá. Ainda também para iniciar o projeto da Aliança para a Transição Energética, que é um projeto que nós temos muito apreço e que percebemos que há aqui uma necessidade de intervenção na cadeia de valor da energia e, portanto, a circularidade, desde o que vos falei desde o início, nesta questão energética, faz todo o sentido de percebermos, em termos de matérias-primas, o que é que conseguimos recuperar e incorporar em termos de matérias-primas secundárias. Por outro lado, também perceber as estratégias de extensão do ciclo de vida dos equipamentos já instalados e dos ativos e perceber como é que podemos aumentar a vida destes ativos já instalados e, portanto, aqui também com a questão da quantificação, da avaliação de indicadores relacionados com o produto e com o processo que permitam melhorar a circularidade dos produtos associados à cadeia de valor da energia. E ainda, para finalizar, e só para também dar aqui um cheirinho de um outro setor que nós trabalhamos, que é o do calçado, portanto, calçados técnicos de segurança,
como é que nós os tornamos mais sustentáveis, sendo que eles têm alguns sensores incluídos para a medição portanto, das deformações e das tensões associadas ao caminhar e à utilização diária, e portanto como é que nós conseguimos recuperar estes sensores integrados, como é que em termos de comparação de cenários temos uma avaliação de ciclo de vida antes e pós circularidade, quando recuperamos os sensores e os reintroduzimos noutras cadeias de valor e portanto também pela avaliação dos processos de reciclagem destes sensores. Portanto, notas finais, e acho que era importantíssimo termos isto em mente, para conseguirmos implementar então esta transição, é fundamental que nós tenhamos um pensamento sistémico sobre o problema, portanto temos aqui várias partes interessadas, várias partes e dificuldades para ultrapassar, e portanto, olhando para a nossa empresa, a dificuldade de trabalhar em silos vai limitar a implementação da economia circular e, portanto, o pensamento sistémico vai nos ajudar certamente a criar uma visão mais holística da solução para a nossa empresa e, portanto, notas finais, não deixar de dizer que cada um de nós tem, por cada ação que individualmente nós façamos e aplicando os princípios da economia circular vamos estar a criar um impacto positivo, sendo ele pequeno, causa sempre um impacto positivo e é nesse caminho que temos que seguir, ou seja, pequenos passos e de forma individual e em conjunto fazermos este caminho. Qualquer pequena ação é um passo importante na circularidade, perceber que apesar de qualquer ação ser um passo importante na circularidade, um pequeno ajuste na nossa produção ou na nossa eficiência não vai representar uma mudança para a economia circular e, portanto, temos que pensar sistemicamente no nosso sistema, no nosso processo e no nosso produto. O caminho será quantificar, definir estrategicamente, implementar planos de ação e quantificá-los novamente. Não esquecer que as ações que nós planeamos não vão ser de implementação direta e imediata e, portanto, termos algum tempo, prevemos algum tempo para a implementação destes projetos com o risco associado de algumas falhas e, portanto, novamente repensar de facto e usar este pensamento sistémico de conjunto para abordar o problema. Portanto, como alguém disse, se nós desenhamos o sistema numa primeira vez após a primeira revolução industrial, também somos capazes de o redesenhar e de o implementar novamente. Portanto, só depende de nós queremos fazer esta mudança e, portanto, espero que tenha sido interessante e motivador e gostava só de deixar aqui uma nota final, que já foi também falado no início da sessão, que tem a ver com, portanto, o INEGI também tem em curso, para começar, um programa de formação avançada em economia circular, que se iniciará a 2 de novembro e, portanto, ainda está aberto a inscrições, se tiverem interesse, é só dirigirem-se ao nosso site, vou deixar também o link para poderem aceder, mas é muito simples, formação avançada no site do INEGI, e, portanto, está lá a brochura e também as informações mais relevantes para o efeito e, portanto, terminaria assim a minha intervenção, esperando ter, de alguma forma, contribuído positivamente para o vosso dia-a-dia e para esta implementação e para esta transição. Muito obrigada, Viviana, muito obrigada pela exposição tão esclarecedora. Obrigada. E eu agora passaria, se calhar, perguntaria às pessoas que nos estão a assistir se têm alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar à Viviana. Sei que já estamos um bocadinho fora de tempo, mas acho que ainda temos um bocadinho de tempo para uma outra questão. Se não, Cláudia, queres colocar... Sim, já agora, Isabel, nós já tínhamos falado sobre o assunto e gostávamos também de saber a opinião da Viviana em que como é que podemos mudar este paradigma, portanto, isto vai requerer uma mudança na cultura da organização. Portanto, o que é que acha, Viviana, relativamente a preparar um futuro, e é um futuro que
até pela escassez dos materiais, vemos que não será assim tão distante. O que é que se pode fazer a nível de cultura da organização para poder começar a introduzir este tipo de pensamento? Muito bem, nós podemos fazer várias ações, mas a mais imediata eu diria que é a sensibilização. Portanto, criar o awareness de que nós temos um problema e que vamos ter que, em conjunto, procurar uma solução, eu acho que passará muito por esta sensibilização, por esta formação dedicada nas várias áreas de trabalho dentro da nossa empresa e, portanto, diria que esse é o primeiro ponto-chave para criar aqui uma cultura que permita esta mudança. Por outro lado, quando falamos nesta reflexão estratégica, quando envolvemos determinados agentes dentro da nossa empresa, pode ser também um fator motivador e que permita, de alguma forma, a implementação mais facilitada e mais imediata dentro do nosso dia-a-dia. Portanto, este conjunto de projetos vai permitir aos diferentes colaboradores da nossa empresa ter uma abordagem mais hands-on e que permite e que percebe o efeito imediato daquela implementação e, portanto, criar aqui chamar as pessoas à intervenção e ao planeamento e à estratégia, acho que seria de facto motivador quando se percebe também que resultados é que pretendemos alcançar e, portanto, diria muito, muito por esta perspectiva, pela formação, pela sensibilização e pela integração destas pessoas fundamentais nesta mudança. Obrigada. Sim, é tema a trazer para as organizações e como diz a Viviana, já não é novo. Nós temos é começar a pegar, temos aqui um método estruturado e portanto, começar a trazer o tema para a ordem do dia. Exatamente. Obrigada. Isabel, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. O Filipe Gastão levantou a mão. Filipe, Gastão, tem alguma pergunta? Olá, boa noite. Quando falamos destas questões, muitas vezes as empresas hoje e as próprias cadeias de valor são internacionais, não é? Ao falarmos destes temas com a gestão e tendo cadeias de valor internacionais, como é que estas questões se debatem ou se põem na empresa? Porque se eu posso convencer um gestor de uma empresa que até é o responsável da empresa em Portugal, grupo, que Portugal tem um peso até pequeno e que atrás de toda essa produção de produtos, ou no caso que eu tenho estado no petróleo e no gás, são coisas enormes. Quando é que nós podemos começar? Pelo micro ou pela pessoa? Como é que abordamos essa questão nessas empresas multinacionais que têm cadeias de valor tão grandes e têm... Certo, certo. Sim, de facto é uma dificuldade, mas certamente que este tema nós temos que o trazer para a gestão, para os cargos de gestão de responsabilidade de foro nacional primeiro e fazer transmitir, no fundo, quais são as nossas dificuldades técnicas, ou seja, se estamos a sentir escassez em alguma matéria-prima, se estamos a sentir que poderá ser uma solução da economia circular ser implementada, portanto, trazer a ideia que nós temos para um problema em concreto e apresentá-la à gestão. E quando apresentamos essa ideia, ter essa ideia mais ou menos fundamentada de que, ok, se eu conseguir que a empresa na Polónia me consiga esta matéria-prima por este custo, ou esta matéria-prima alternativa ou secundária, por um custo se calhar até superior, mas se eu incorporar na minha produção vou ter um ganho significativo de receita. Portanto, se nós delinearmos bem esse plano, essa apresentação à nossa, digamos, pessoa máxima de gestão aqui a nível nacional, eu acredito que poderá ter um caminho para chegar aos headquarters, digamos assim, mais internacionais. E claro que a ligação do nacional com a área de sustentabilidade ou com a área da produção ou das compras ou portanto, internacional, ou seja, da área em que nós queremos sugerir este plano de ação, este plano de implementação, se existir essa possibilidade de contacto direto com o internacional,
com a apresentação deste plano de ação detalhado e pensado, digamos assim, penso que poderá ser um dos caminhos, uma das sugestões a seguir. No fundo, pensar global e agir localmente, não é? Exatamente, exatamente. E com base, digamos, técnica e científica por trás, que é com base nos dados da nossa produção, nas nossas necessidades, no cálculo de custos, no cálculo de receitas associadas, portanto, uma espécie de análise económica e técnica do E é problema. fácil ligar esses aspectos com números, porque muitas vezes a gestão de topo vê números, Exatamente, seja ligado aos exatamente, temas de gestão ambiental, às sustentabilidades, e ter que exatamente. falar a mesma linguagem e conseguir ver isso no curto prazo. Vale a pena investir o meu tempo e o meu dinheiro na... Precisamente, é isso mesmo. Ok. Tá, obrigado. Obrigada. Muito bem. Não sei se existe mais alguma questão que queiram colocar. Bem, se não, acho que resta-nos agradecer muito à Viviana pela disponibilidade, por estar connosco, por esta sessão de esclarecimentos e de partilha de conhecimento. Da minha parte, muito obrigada. Obrigada eu e por esta obrigada horinha, novamente por esta pelo horinha convite. muito enriquecedora. E peço desculpa pela adiantada hora, mas de facto Não, por amor de Deus. nós entusiasmamos. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Acho que assim finalizamos. Obrigada a todos pela disponibilidade e pela audiência. Obrigada. Obrigada a todos. Até uma Fiquem próxima. bem. Até à próxima. Até uma próxima. Obrigada, Obrigada. até à próxima.